Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari e no vídeo de hoje eu trouxe um simulado sobre legislação educacional da banca FGV, com questões atualizadas 2023, para você aí que está se preparando para o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais e outros, tá bom? Vamos lá. No final, a última questão, a questão de número 10, é uma questão dissertativa ou discursiva, né? Chame como você quiser. Da banca também, FGV, aí a gente resolve e eu trago para vocês ali, né, o modo como eu respondi a mesma. Vamos lá então para a primeira questão aqui, que é objetiva, e ela diz o seguinte, ó: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, tem sido atualizada para responder a demandas recentes da sociedade brasileira. As afirmativas a seguir exemplificam corretamente alterações realizadas na LDB desde 2019, à exceção de uma, assinale-a. Então, pessoal, apenas uma aqui vai ser a exceção. Então, a gente vai ter que encontrar a alternativa que está errada. A letra A fala o seguinte, olha: garantia de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados à idade e às necessidades específicas de cada aluno, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Já a letra B diz: inclusão de conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituição da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A letra C diz: introdução de modalidade de educação bilíngue de surdos oferecida em língua brasileira de sinais Libras, como primeira língua, e em português escrito, como segunda. A letra D está falando aqui, ó: direito de o aluno faltar a provas marcadas em dias em que o exercício de atividades lhe seja vedado em função de suas crenças religiosas, sem atribuição de prestações alternativas. E a letra E fala: compromisso da educação básica com a formação do leitor e a alfabetização plena mediante uma capacitação gradual para leitura na educação básica como requisitos indispensáveis para o desenvolvimento dos indivíduos. Pessoal, é o seguinte, todas as opções aqui estão corretas, a única que vai ter uma coisinha aqui, um pedacinho dela que faz com que ela fique errada, é a letra D. Tá? O gabarito vai ser a letra D, olha. Direito de o aluno faltar a provas marcadas em dias em que o exercício de atividades lhe seja vedado em função de suas crenças religiosas, está correto. Até aqui tudo bem. O problema é esse pedacinho final aqui, ó, quando fala sem atribuição de prestações alternativas, tá? Essa parte aqui que fala sem atribuição de prestações alternativas é a parte da opção que deixa ela sendo como gabarito, ou seja, a opção que apresenta algo falso, algo errado, tá? Porque o aluno tem o direito de faltar sim, de não comparecer a determinada avaliação ou atividade no dia, né, que tiver relação ali com alguma questão de crença religiosa, enfim, vou dar um exemplo aqui de uma religião, tá? Só para utilizar como exemplo. Por exemplo, os adventistas. Se houver alguma atividade em um sábado letivo, por exemplo, eles têm o direito de não participar. Porém, a unidade tem que preparar, né, consultando antes, claro, o estudante, comunicando também, de preferência a família. A unidade tem que remarcar essa atividade para um momento específico ou pedir que o aluno entregue um trabalho que seja feito em casa para compensar essa falta que ele vier a ter, tá? Vai constar lá que ele não compareceu no dia X, mas também vai constar que é por conta da crença religiosa e que teve uma atividade, que teve alguma coisa que foi feita ali para compensar essa não presença do aluno. Questão de número 2 agora, ó. Na segunda metade do século XX, a Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração dos Direitos da Criança e introduziu a doutrina da proteção integral, a qual foi absorvida no artigo 227 da Constituição Federal de 1988,
e norteou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. A respeito da doutrina da proteção integral adotada pelo ECA, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Então vamos ver aqui o que é falso e o que é verdadeiro. O primeiro item aqui diz, parte da compreensão de que as normas que cuidam de crianças e de adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. Isso aqui, pessoal, tá certo, tá? Ok? Tanto criança quanto adolescente são cidadãos ali plenos, como qualquer outro cidadão, tá? Mas eles têm direito à proteção prioritária. Por quê? Porque são pessoas que estão ainda em desenvolvimento tanto físico quanto psicológico e moral. Vamos ver aqui agora esse segundo item. Considera a família, a sociedade e o Estado solidariamente responsáveis pela garantia às crianças e aos adolescentes de todos os direitos fundamentais de cidadãos e de pessoas em desenvolvimento. Isso aqui também tá certo, tá? Verdadeiro. O V saiu meio tortinho aqui, mas é um V de verdadeiro. O último item, vamos ver. Reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, e não como objetos da intervenção estatal, ao estabelecer que eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Obviamente que você não vai tratar nem criança, nem adolescente diferente, tá? Eles vão gozar de todos os direitos inerentes à pessoa humana, então também é verdadeiro. Portanto, pessoal, o gabarito dessa questão de número 2 é a letra E. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos para a questão de número 3. Em 2015, a Lei nº 13.146 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e divulgou um novo conceito de pessoa com deficiência. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa concepção de deficiência é baseada em opção A, uma perspectiva biomédica pela qual as incapacidades individuais resultam de tipos de deficiência classificados por perícia médica em física, mental, intelectual ou sensorial. B, um modelo social de direitos humanos no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que a pessoa está inserida. C, uma análise biológica da condição dos indivíduos, de modo a identificar patologias relacionadas à limitação estrutural ou funcional nos campos psicológico, fisiológico ou anatômico. D, uma visão emancipadora que objetiva acelerar o desenvolvimento de pessoas com deficiência em escolas especiais que atendam às necessidades desse público-alvo. E letra E, um paradigma biopsicossocial pelo qual a deficiência é considerada uma incapacidade individual, que deve ser atenuada para que a pessoa com deficiência possa adequar-se à sociedade. E aí, pessoal, o que vocês responderiam aí? O gabarito dessa questão vai ser a letra B, tá? A B é a resposta correta. Um modelo social de direitos humanos, no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que a pessoa está inserida. Tá muito relacionado ali com o meio, com as necessidades daquela pessoa ali para que ela consiga desempenhar bem o que se espera dela, tá? Então, por isso, um modelo social de direitos humanos no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que a mesma vai estar ali inserida, tá certo? Então, gabarito letra B. Vamos para a questão de número 4. Para promover a educação em direitos humanos, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos prevê uma série de ações programáticas, entre as quais
solicitar às agências de fomento a criação de linhas de apoio à pesquisa, ao ensino e à extensão na área de educação e direitos humanos. Estabelecer políticas e parâmetros para a formação continuada de professores em educação em direitos humanos nos vários níveis e modalidades de ensino. Promover pesquisas em nível nacional e estadual com o envolvimento de universidades públicas, comunitárias e privadas, levantando as ações de ensino, pesquisa e extensão em direitos humanos, de modo a estruturar um cadastro atualizado e interativo. Pelo Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, as ações programáticas citadas são de competência da letra A, educação básica, B, educação profissionalizante, C, educação superior, D, educação não formal ou E, educação fundamental. Pessoal, qual que vocês marcariam aí como correta? O gabarito dessa questão é a letra C, educação superior. A gente pode ver até aqui nas ações programáticas, né, citações de universidades públicas, comunitárias e privadas, né, como aqui na ação citada na terceira ação citada, né, e também aqui mesmo nessa ação fala, né, de ensino, pesquisa e extensão, características aí de universidades, tá certo? Então, educação superior. Até porque no Brasil a educação é dividida apenas em duas partes, em dois níveis, tá? Em educação básica e educação superior, tá certo? Então vamos lá para a questão de número 5 agora. Essa questão, pessoal, eu peguei de uma prova realizada nesse ano mesmo, de 2023, do estado do Amapá, tá certo? Mas ela não é uma questão que envolve apenas a legislação ali do Amapá. A resposta dela está relacionada com aquilo que diz ou que não diz o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então vale para o país inteiro, tá? Com relação ali, né, ao que diz o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então vamos lá. Para traduzir o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos em práticas educativas voltadas para a construção de uma cultura de respeito e para a promoção dos direitos humanos na sociedade amapaense, é necessário que a Secretaria de Estado de Educação proponha uma série de diretrizes e ações estratégicas, como as exemplificadas a seguir, à exceção de uma, a qual está em desacordo com o prescrito no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Assinale-a. Então a gente vai ter que achar aqui a opção que está em desacordo, que não está prescrita lá no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então vamos ver. Letra A. Orientar a inclusão da educação e direitos humanos no processo de formulação e ou reformulação dos projetos político-pedagógicos das escolas. Isso aqui está batendo com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, tá bom? B. Fortalecer as ações da cultura de paz no ambiente escolar voltadas para a vivência de práticas restaurativas em direitos e valores humanos, com ênfase na comunicação não violenta, compaixão e justiça restaurativa. Também está batendo com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Vamos ver a letra C. Enquadrar a educação de excepcionais no sistema geral de educação básica, a fim de capacitá-los para a integração na comunidade e garantir sua mobilidade de adaptação no âmbito escolar. Pessoal, olha essa palavra aqui, ó, que palavra mais feia. Enquadrar a educação de excepcionais no sistema geral de educação básica, eles não têm que ser enquadrados. Eles fazem parte ali da educação básica, né? E quem que são esses excepcionais? Né? Não está bem descrito, tá? As pessoas, na verdade, que são ali, que têm ali, que possuem uma deficiência, as pessoas que possuem transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, elas vão frequentar ali a escola regular, e se possível também frequentar ali alguma instituição de apoio, no contraturno, enfim, né? Mas elas terão direito ali na educação regular de educação especial. E elas terão direito de sim cursar a educação regular, como as demais, sem nada de enquadramento, não tem nada de enquadrar. Então, a letra C aqui, ó, ela já é o gabarito da nossa questão, tá? Ela já começa aqui bem
feinha, bem chatinha, né? Nada a ver. Vamos só ler a letra D aqui para ver se bate lá com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Realizar levantamento de bullying, racismo, homofobia e situações de violência presentes no ambiente escolar, bem como das necessidades específicas relacionadas à violação de direitos de grupos representativos de mulheres, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, LGBT e outros. Enfim, letra D está corretíssima. A letra E fala em garantir a perspectiva da educação e direitos humanos na implementação das diretrizes da Base Curricular Amapaense para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e currículos prioritários, alinhado às especificidades da educação inclusiva, educação indígena, educação étnico-racial, educação de jovens e adultos e educação profissional. Tá certinho também, tá batendo lá com o que recomenda, com o que orienta, com o que determina o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Tá certo? Então, gabarito letra C. Vamos para a questão de número 6 agora. Uma questão aqui que vai falar da LDB, ó. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 estabeleceu as diretrizes e as bases da educação nacional e, em seu artigo 3º, apresentou os princípios básicos sobre os quais o ensino deve ser ministrado. A LDB foi atualizada pela Lei Federal número 12.796 de 2013, que incluiu o seguinte princípio de ensino. Vamos lá, ó. Letra A. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pessoal, isso aqui é um princípio verdadeiro da LDB lá no seu artigo 3º, tá? Porém, ele não foi incluído por essa lei aqui. Tá? Ele não foi incluído pela Lei 12.796 de 2013. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Também é um princípio que está lá no artigo 3º, mas não foi incluído por essa lei aqui. Consideração com a diversidade étnico-racial. Aqui, pessoal, ó, o gabarito da questão é essa aqui, ó. Esse princípio do artigo 3º foi incluído em 2013 por essa lei aqui, pela Lei 12.796. Aí a gente tem aqui na letra D outro princípio, né, que é o aprimoramento do profissional da educação escolar e também a valorização da experiência extraescolar. Tá? Tudo isso aqui, todos esses daqui são princípios do artigo 3º ali, né, que está na LDB. Mas aquele que foi inserido ali em 2013 pela Lei 12.796 é esse aqui, ó, consideração com a diversidade étnico-racial, tá bom? Vamos lá para a questão de número 7 agora. Assinale a opção que descreve corretamente a função da Base Nacional Comum Curricular. Vamos lá, ó. Letra A. Implanta políticas públicas de caráter educacional em âmbito nacional de acordo com os princípios do governo vigente. Pessoal, isso aqui está errado. Tá? A Base Nacional Comum Curricular não segue governo. Tá? O governo pode até influenciar em determinado momento, em alguma alteração, né? Pode ter influenciado na construção da mesma, mas ela não segue princípios de governos vigentes. Tá? Ela é um documento que está ali para ser seguido em qualquer época, em qualquer governo. Não tem essa de seguir o governo vigente. B. Garante o acesso escolar dos estudantes nos 3 níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental e médio. Pessoal, a BNCC, ela é sim um documento normativo, além de orientador, mas não é função dela nem competência dela garantir isso, tá? Existem outros meios para que isso seja garantido, né? Através de legislações específicas para tal. C. Estabelece e executa as leis e normas curriculares para cada segmento da educação. Também não. Tá? Não é ela que estabelece e executa essas leis. Tá? Então tá errado. É um documento, sim, normativo. Vou voltar a repetir, é sim um documento normativo. Deve ser ali seguido, deve ter um alinhamento de todas as localidades do Brasil com a BNCC, por isso que é o nome, né, Base Nacional Comum Curricular, mas ela não é, por exemplo, executante aí das leis.
D. Assegura a permanência dos estudantes no ensino público, seja ele federal, estadual ou municipal. Também não. Então só sobrou a letra E, ó. Colabora para a superação da fragmentação das políticas educacionais. Essa aqui está mais dentro daquilo que é função ali da BNCC, tá? Colabora para a superação da fragmentação das políticas educacionais. Questão de número 8. Vamos lá, ó. A adoção da expressão necessidades educacionais especiais assinalou uma mudança de paradigma. De fato, essa expressão não se refere mais às pessoas com deficiência, mas abarca todas as crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem, incluindo as que possuem desvantagens sociais, sejam elas permanentes ou temporárias, em algum ponto durante a sua escolarização. Assinale a opção que indica corretamente o documento que marcou essa mudança de paradigma. Vamos às opções. Letra A, foi a Declaração de Salamanca? B, foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? C, foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência? D, foi a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva? Ou letra E, foi a Lei de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida? Pessoal, o gabarito dessa questão 8 é a letra A, tá? Foi a Declaração de Salamanca que marcou aí essa mudança de paradigma, tá certo? Então, essa mudança de paradigma foi por conta aí da Declaração de Salamanca, tá bom? Então, vamos para a questão aí de número 9. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar que as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica se materializem mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação e o adequem à realidade local, considerando a autonomia das redes de ensino, como também o contexto e as características dos alunos. MEC, Base Nacional Comum Curricular, página 16, adaptado. Em relação à educação integral, as afirmativas a seguir descrevem ações pedagógicas que caracterizam um currículo em ação, à exceção de uma. Assinale-a. Então, mais uma vez, a gente vai procurar aquela que é a opção que não fala a verdade. Né? Uma opção que não tem aqui, ó, relação com a educação integral. Tá? De acordo com aquilo que é estabelecido como educação integral na BNCC. Então vamos lá, ó. Letra A. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Isso aqui tá certinho, tá? Tá dentro ali do que propõe a educação integral segundo a BNCC. Né? Daquilo que propõe a BNCC, na verdade, né? É como educação integral, né? Para ser mais exato. B. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Isso aqui também está certinho, está bem ligado ali com a educação integral. C. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa, com base nos critérios estabelecidos pelo projeto político-pedagógico, tomando como referência para melhorar, né, o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, as notas atribuídas ao final do semestre. Então, pessoal, aqui está falando, ó, em construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa. Então, está dando uma importância muito
uma importância monstra aqui para avaliação somativa. Já está fugindo ali um pouco do que propõe a BNCC com relação à educação integral, tá? A formação integral ali do sujeito, não só quando a gente fala em educação integral de horário, né? Que é aquele horário com mais ali de 6 horas, né? Para ser considerado educação integral. Não, a gente está falando aqui de um horário, não do horário só, né? Mas da educação integral como um todo, como a formação integral ali do sujeito. Então essa avaliação somativa aqui já foge, né? Porque aqui está sendo dada uma importância muito grande para ela. Ela tem seu grau também de importância ali dentro de um contexto X, mas ela está sendo considerada aqui de um modo que não agrada aquilo que traz a BNCC com relação à educação integral. Aí depois vem aqui, ó. Olha lá, ó. Com base nos critérios estabelecidos pelo projeto político-pedagógico, tomando como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, as notas atribuídas ao final do semestre. Então, praticamente fica como que tomar ali apenas as notas atribuídas ao final do semestre como um meio de se medir ali o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Está completamente fora, né, do que traz ali, do que recomenda a BNCC com relação à educação integral, né? Também tem que ser levado em conta ali o aspecto qualitativo da coisa, o desenvolvimento individual de cada aluno, né? O desenvolvimento individual de cada aluno, enfim, vários fatores ficaram de fora aí. Então, eu posso dizer que a letra C já é o nosso gabarito, tá? Mas vamos ler a D e a E para a gente já ver se tem alguma coisa aqui na questão também que pode levar ela à anulação, com duas opções ali de gabarito. Vamos ver, né? Sempre tem que conferir. D. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos na aprendizagem. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Tá certinho. E. Selecionar e aplicar estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar as necessidades dos diferentes grupos de alunos, suas famílias e sua cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização. Tá certinho também, tá relacionado ali com a educação integral, do modo como a BNCC atrasa ali. Então, o gabarito dessa questão 9 realmente é a letra C. Pessoal, então vamos à questão de número 10, que é uma questão discursiva que eu peguei de uma prova realizada pela FGV, pela banca FGV, para o cargo de professor nesse ano aqui de 2023, tá? Eu não achei uma resposta pronta para essa questão aqui, então eu que tive que elaborar a resposta para essa questão. Tá? Uma resposta coesa, que eu tenho a convicção ali de que, se fosse corrigida, me daria a questão como certa, tá? Como gabaritada. E eu precisava elaborar essa questão aqui para que vocês tivessem aí um exemplo de como responder uma questão discursiva, ok? Da banca FGV, principalmente atualizada agora, nesse ano de 2023. Então vamos à questão. E aí depois a gente vê como eu respondi a mesma. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, orientando os sistemas de ensino. Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, MEC, SE de São Paulo, 2008, página 14. Beleza, a gente tem esse texto aqui. Com base no documento, responda aos itens a seguir. Número 1. Indique duas medidas previstas na Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da educação inclusiva, que objetivam garantir a inclusão escolar. 2. Explique de que forma a educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos, para além da igualdade de oportunidades. E 3. Apresente uma estratégia pedagógica que sensibilize todos os estudantes a respeito de uma educação capaz de conjugar igualdade e diferença como valores indissociáveis. Então a gente tem esses 3 itens aqui que a gente vai ter que elaborar a resposta para eles. O primeiro item, pessoal, eu elaborei a resposta dessa maneira aqui, ó. Ele pede 2 medidas, né, que são previstas aí na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E elas têm que objetivar garantir a inclusão escolar. A primeira medida, eu coloquei o seguinte, ó. Adoção do atendimento educacional especializado, AEE. Esse atendimento, complementar ao ensino regular, visa atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação, de forma a promover sua participação plena na escola. A medida 2 eu pus formação de professores para a inclusão. A política prevê oferta de formação continuada para os professores e demais profissionais da educação, buscando capacitá-los para atender às diversidades presentes na sala de aula e garantir um ambiente inclusivo. Então, pessoal, vocês viram aí que vocês vão ter que estudar, ter uma boa base ali para conseguir elaborar uma boa resposta para essas questões discursivas, dissertativas. A FGV não é uma banca que brinca. Para você fazer uma prova da FGV, assim como da VUNESP, você tem que se preparar bem. E quando a gente fala aí de questões discursivas, vocês estão vendo que não é uma coisa que você pode chegar e responder de qualquer jeito, até porque você tem que ter uma base, senão você não consegue desenvolver aí a sua resposta dissertativa, né? Sua resposta discursiva. Aí, o item 2 eu fiz o seguinte, olha, tá pedindo aqui, ó, explique de que forma a educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos, para além da igualdade de oportunidades. Eu respondi assim, ó. A educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos ao reconhecer a dignidade e a igualdade de valor de cada ser humano, independentemente de suas diferenças. Além de proporcionar igualdade de oportunidades, a educação inclusiva defende o direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem discriminação. Ela se baseia na noção de que a diversidade é uma característica natural da humanidade e que é responsabilidade da sociedade e do sistema educacional garantir que todos tenham acesso à educação de qualidade. Vocês podem ver que eu usei um macete aqui. Vocês podem estar achando essa resposta muito elaborada e tal, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão identificar que eu tirei uma parte da resposta aqui mesmo do texto que foi disponibilizado para mim, porque ele faz parte ali, né, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então eu tirei uma parte desse texto, de certo modo, para produzir a resposta aqui do item 2. A gente tem que aproveitar o máximo possível as informações que são disponibilizadas para que a gente consiga responder da melhor forma essa questão discursiva. Olha a 3, ó. Era para apresentar uma estratégia pedagógica que sensibilizasse todos os estudantes a respeito de uma educação que fosse capaz ali, né, de juntar a educação, a igualdade, né, e a diferença como valores que não podem ser separados. Então, colocar igualdade e diferença como valores juntos ali, que não podem ser separados. E aí eu respondi da seguinte maneira, ó. Uma estratégia pedagógica para sensibilizar todos os estudantes sobre a educação inclusiva é a realização de atividades e projetos que promovam a reflexão e o diálogo sobre as diversas formas de ser e estar no mundo. Por exemplo, podem ser organizadas rodas de conversa, palestras, filmes e debates que abordem temas como respeito às diferenças, combate ao preconceito, valorização da diversidade cultural e o papel de cada indivíduo na construção de um ambiente inclusivo.
Essas ações ajudam a conscientizar os estudantes sobre a importância de reconhecer e acolher as singularidades de cada um, ao mesmo tempo em que reforçam a ideia de que todos têm o direito de aprender juntos, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e solidários. Certo, pessoal? Então, essa foi a resposta para a questão discursiva que eu trouxe aqui para vocês. Tá? A resposta que eu elaborei para essa questão. As provas da FGV normalmente vêm com 2 questões desse nível aqui, viu? Essa aqui é uma questão. As bancas normalmente vêm com 2 questões aí discursivas. Então se preparem bem aí, vocês que vão fazer provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá bom? Da banca FGV. Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Um forte abraço aí, pessoal. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem e compartilhar o vídeo aí. Seguir a gente nas redes sociais, grupo do Facebook, página do Facebook, Instagram. Os links estão todos na descrição aqui embaixo do vídeo. Forte abraço e até a próxima.